mesmo, sem estarmos juntos, nos confraternizarmos, nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, mas é uma ferramenta que Deus possibilitou o nosso encontro neste dia. E nós temos assuntos importantes a tratar. A Mariane tem o assistente dela, que é o Pedro, a Cris tem a Julinha, que contou uma história linda, e eu tenho a Rafa, que me ajuda aqui quando eu preciso com a informática, que ela já dá um banho aqui em mim. Eu gostaria de começar o culto de hoje com um tipo de contato, e a Mariane acho que liberou para eu poder compartilhar a tela, um tipo de contato que os americanos chamam de storytelling. O que é isso? Nós vamos entrar numa história curta, uma breve introdução, mas eu preciso que você use a sua imaginação. Eu preciso que você entre na história, coloque-se no lugar do personagem principal. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok, está compartilhando. Perfeito. Vou estender aqui para todo mundo. Pronto. Deu, filha? Ok, pronto. Que tal viajar? Que tal viajar? Eu acho que todo mundo gosta de viajar. A Mariane e o pastor Álvaro, eu sei que adoram viajar. Toda hora eles estão viajando. A irmã Marina ama viajar. A minha família também gosta bastante. Estamos sentindo falta nesse início de 2020 até esse meados aqui do ano. Mas que tal viajar? Escolha agora na sua cabeça, você vai pensar aí com quem está com você. Se você estiver sozinho, pense sozinho. Para onde você gostaria de viajar neste momento, se fosse possível? Que tal viajar? Comece com o seu planejamento. Para onde você iria? O que você levaria? Com quem você iria? O que você iria fazer neste lugar? Os lugares que você iria conhecer? Comece a viajar. Viaja mesmo, na cabeça pelo menos. Destino escolhido. Acho que alguns gostariam de ir para um lugar como esse, outros gostariam de ir para as montanhas, outros para uma cidade, uma grande metrópole. A minha última viagem foi para uma grande metrópole chamada Quiricema, que vocês não devem conhecer porque não está no mapa, mas fica em Minas Gerais, a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidadezinha pequenininha que não se parece com essa imagem. Mas aonde você imaginar, coloque agora a foto no lugar desta que eu coloquei. Destino escolhido, agora pronto, vamos arrumar as malas. Eu coloquei essa foto exatamente pensando na minha mãe e na minha esposa. Quando nós viajamos, as malas são mais ou menos nesta proporção. Pense agora em tudo que você levaria. Todas as coisas que não podem faltar. Quando você vai para o Nordeste e escuta a sua esposa ou a sua filha falar que vai levar um casaquinho que vá que esfria. E aí a mala vai aumentando, ou aqueles 12 pares de sapato para combinar com todas as roupas. E as coisas vão aumentando. Aí pronto, pôs tudo no carro, partiu para o aeroporto. Vamos todos para a viagem dos sonhos. Aquele lugar que nós gostaríamos de conhecer. Aí começam as nossas preocupações. Achar o portão de embarque, para onde vamos, que hora sai, se o voo vai sair no horário, se o voo vai atrasar, se o voo vai conseguir, tudo que a gente programou vai dar certo. E começam as distrações, a canseira no aeroporto, o atraso, quem sabe a remarcação dos voos, e parece que a viagem dos sonhos começa a se transformar num pesadelo, mas você ainda tem fé que tudo vai dar certo. De repente, hora do check-in. Você se encaminha para o check-in, entrega o seu passaporte, entrega a sua passagem, está na hora, o destino almejado está à frente. Você já está chegando no destino que você tanto queria ir. Chega o momento do embarque, você está no avião, você está pronto para decolar. O avião decola, aí você escuta a aeromoça dando aquelas primeiras instruções e parece que agora tudo está resolvido. Você já está dentro do avião. Você está encantado com a viagem. É um lugar que você ainda não conhece, é um lugar que você tem muito a fazer. Você já leu na internet, você já viu pontos turísticos, você conhecerá pessoas, encontrará pessoas e você está deslumbrado com a viagem. Você chega no aeroporto e as preocupações voltam. Cadê a bagagem? Já passaram por isso? A bagagem sumiu, a bagagem extraviou, a bagagem não aparece, de repente passam todas as malas menos a sua e a preocupação continua e de repente o destino final das férias chega. Ué, algo deu errado. Não era o planejado no começo. No começo nós queríamos um lugar onde teríamos sol e praia e de repente chegamos em um lugar com neve. E o que aconteceu? O que será que deu errado? Apenas um erro. Apenas um deslize. E o destino final
estava equivocado. Eu não sei se vocês já pararam para pensar que existem algumas coisas na vida do cristão que definem a situação de nossas vidas, definem a experiência que teremos com Deus. Uma coisa primordial que escolhi para falar com vocês nesta manhã é sobre a adoração. Mas antes de falarmos sobre a adoração, eu preciso saber se vocês estão prontos para ouvir o que eu tenho para falar. Eu não sei quantos aqui já conhecem, já viram, já escutaram, já assistiram vídeos no YouTube de um filósofo muito famoso chamado Mário Sérgio Cortella. Esse filósofo é um professor universitário da PUC de São Paulo, além de palestrante extremamente conhecido. E uma das suas histórias, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em um determinado evento, e uma de suas histórias, ele disse o seguinte, que quando seus 3 filhos eram pequenos, ele reuniu os 3 filhos na sala e propôs para eles o seguinte: quando vocês completarem 12 anos, eu vou contar para vocês o segredo da vida. Então os meninos arregalaram os olhos e conta papai, conta papai. Ele disse, não, eu vou contar para vocês apenas quando o mais velho completar 12 anos de idade. E os meses foram passando, os dias foram passando, e o mais velho completou 12 anos de idade. Era um dia de festa. Ele acordou, correu para o quarto do pai, pulou na cama do pai e disse, papai, papai, hoje é meu aniversário. Eu completo 12 anos. E o pai disse, meus parabéns, filho. Ele falou, mas o senhor prometeu que contaria o segredo da vida para mim no dia de hoje. E ele falou, eu vou cumprir. Sentou com o filho na sala e lhe disse o seguinte, o segredo da vida é, e as crianças já angustiadas para ouvir aquela história, e disse, o segredo da vida é, vaca não dá leite. E a criança murchou, ela não entendeu o que o pai estava dizendo, e alguns aqui já escutaram a história, outros ainda não a conhecem, e ele disse, é exatamente isso, vaca não dá leite. Se você não levantar às 3:30 da manhã, não prender a vaca no curral, não prender, amarrar as suas patas, segurar o seu rabo, colocar um banquinho e um balde, ordenhar a vaca, ela não dará leite. Este era o segredo da vida. E eu estou prestes a contar para vocês o segredo sobre a adoração. Pode ser que você esteja pensando, mas que isso, Felipe? Eu já te conheço há muitos anos, a gente frequenta a mesma igreja, a gente congrega junto, eu já ouvi inúmeros sermões, inúmeros pregadores, e eu sei o que é a adoração. Adoração é ir à igreja, é louvar a Deus como louvamos agora com o hino Adorá-lo, é cantarmos, é congregarmos com os nossos irmãos, mas eu estou para dizer para vocês que a adoração não é exatamente isso. A adoração ela vai muito além do que congregarmos juntos. Eu vou colocar uma nova imagem para vocês, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, apenas, tão somente para mostrar para vocês um exemplo do que é a adoração verdadeira. A adoração verdadeira nada mais é do que esta imagem. Opa, pulou a imagem. Aqui. A adoração verdadeira é isso. Se você já assistiu os telejornais, se você já ouviu notícias, se você já acompanhou grandes eventos, grandes shows, quando ocorrem grandes shows em grandes cidades como São Paulo, jovens, principalmente adolescentes, se colocam por dias, por meses, ou até por semestres, acampados em revezamento, em frente a um estande, atrás de um único e pequeno objeto denominado ingresso. As pessoas ficam tão alucinadas porque eles pretendem alcançar o ingresso para ter contato com o seu ídolo, que eles se submetem a tudo aquilo que você pode imaginar. A dormir em barracas, a passar noites em claro em ruas de São Paulo perigosíssimas, a ficar sem comer, a ficar sem beber, a ficar sem dormir, a não ter banheiro para usar. E aí você pensa, mas numa situação como essa, por que que você não sai daí? E se você se aproximasse de um desses jovens e perguntasse para ele, por que que você não levanta, simplesmente sai e vai para sua casa? Tá bom aí para você? Ele vai dizer, não, não tá bom. Mas pelo meu ídolo, vale a pena. Já ouviram isso? Já ouviram de alguém que, pelo seu ídolo, vale a pena? Eles estão ali pelo motivo errado, pela pessoa errada, mas eles estão ali numa demonstração clara do que é adoração. Adoração nada mais é do que quando nós abdicamos das nossas vontades e nos submetemos à vontade de alguém que é infinitamente superior a nós.
A adoração nada mais é do que quando renunciamos àquilo que queremos, para deixar com que a vontade, os desejos e os desígnios de Deus aconteçam em nossas vidas. Adoração, acima de tudo isso, adoração é o centro do grande conflito. Eu não sei se você já pensou sobre isso, eu não sei se você já teve consciência de que a adoração pode definir o nosso futuro, mas a adoração é o centro do grande conflito. Satanás e Cristo lutam diariamente, momento a momento, segundo a segundo, disputando a minha e a sua adoração. No livro Grande Conflito, na página 42, nos diz assim: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que Ele é o Criador e de que a Ele todos os outros seres devem a sua existência. Simples assim. Ou seja, adorar a Deus é dar um presente a Deus. Mas se eu perguntasse aqui, todo presente é agradável a Deus? Tudo que nós oferecemos a Deus é agradável? Se eu perguntasse aqui para vocês, você já ganhou presente e algum deles não te agradou? Será que você já ganhou algum presente que na hora que você recebeu, você olhou para a pessoa e falou assim, ah, obrigado, mas quando foi para casa, ele foi parar no fundo da gaveta porque é uma coisa que você não usa, você não gosta, porque não te agradou? Nem todo presente é viável. Há alguns anos atrás, a minha filha que nos acompanha, a Rafa, ela estava com 3 a 4 anos e ela, próximo do meu aniversário, me procurou e disse assim, papai, o que você quer ganhar de aniversário? E eu disse assim, qualquer coisa agrada o papai, não escolhi nada. E naquele momento ela saiu correndo pela casa e disse assim, mamãe, eu já sei o que o papai quer ganhar de presente. Ele quer ganhar uma boneca. E correndo, esperta ela, correndo pela casa, dizendo para a mãe, já que ele não sabe o que quer, qualquer coisa agrada, então eu vou dar alguma coisa que me agrade. E nós temos o hábito, nós temos o costume de fazermos exatamente isso com Deus. Nós oferecemos a Deus aquilo que nos agrada e não necessariamente aquilo que Deus quer receber. Quando você abre a sua Bíblia em João 15:5, e o verso nos diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, nem mesmo adorar. Percebem que até o fato de sermos adoradores decorre da vontade e da permissão de Deus, decorre do auxílio de Deus. E eu me preocupei em falar para vocês de uma vertente da adoração. Se eu falasse que louvor faz parte da adoração, todos aqui concordariam, porque afinal de contas, nós frequentamos uma igreja, nós louvamos a Deus diariamente, e todos aqui concordariam. Mas eu quis trazer para vocês uma vertente de adoração que é um pouco fora do comum, que é um pouco diferente, e ela está lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículos 6 e 7. Jesus estava numa situação com os seus discípulos, onde ele disse assim, citando o profeta Isaías, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Aqui Cristo ele se resume a dizer que o povo em vão o adora. Ele não disse que não era uma adoração, ele não disse que o povo não o estava adorando, mas ele resumiu todo aquele contexto dizendo que em vão me adoram. Você já parou para pensar que a adoração pode ser inútil também? É duro dizer isso, mas eu frequento as igrejas há mais de 30 anos e querendo esconder um pouco a minha idade, mas há mais de 30 anos, e eu posso estar adorando errado até hoje, sabia disso? Você pode estar me ouvindo agora e com uma interrogação na cabeça perguntando, mas como? Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso estar adorando errado? Primeiro, nós já vimos que para adorar a Deus da maneira correta, nós precisamos conhecê-lo, para presenteá-lo da forma como ele quer ser presenteado. Se nós nos reportássemos à história de Caim e Abel, por que a oferta de Caim foi rejeitada? Pelo simples fato de que não foi a oferta que Deus pediu. Caim ofereceu a Deus o melhor do que a terra podia oferecer. Mas Deus não havia pedido isso. Deus havia pedido um sacrifício. E não foi isso que Caim ofereceu.
Eu queria traçar um paralelo com vocês aqui, com uma história muito, mas muito conhecida. Todos aqui já leram, já ouviram, ou já até assistiram sobre essa história. Ela está lá no livro de Êxodo, capítulo 3 em diante, onde ela vai nos contar um pouquinho da história de Moisés. Se nós nos reportarmos à história de Moisés, eu não vou ler todos os versículos, até para não cansá-los, mas vocês vão poder acompanhar todos eles em casa, a partir do capítulo 3 até o capítulo 10. E Deus deu uma missão a Moisés. Deus disse a Moisés, vai ter com o faraó do Egito e liberta o meu povo para que eles possam me adorar. Percebem que a adoração ela é um fator determinante desde os primórdios da humanidade. Nós estamos falando aqui do Velho Testamento, do livro de Êxodo. A adoração ela é objeto de desejo de Satanás, de tomá-la de Cristo, tomá-la de Deus, desde os primórdios. E nós vamos fazer aqui uma tipologia com a vida de Moisés e trazendo para os nossos dias atuais, trazendo para o nosso Novo Testamento. A tipologia de Moisés como uma espécie de Cristo, a busca da humanidade para a libertação do pecado e da terra de pecado, que seria o Egito, para os nossos dias. Ali no capítulo 5, a partir do versículo 4, nos mostra a intercessão de Moisés perante Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo, para que o povo pudesse adorá-lo. Se você for ali para o versículo 4 do capítulo 5, você vai observar esse diálogo. A primeira coisa que Faraó fez foi refutar a ideia de Moisés de libertação do povo, dizendo assim, olha, esse povo está muito ocioso, esse povo está trabalhando pouco, e por isso tem essas ideias de libertação, de adoração. Então nós vamos dobrar a carga de trabalho do povo, nós vamos fazer com que eles entreguem mais com menos tempo, para que eles não tenham tempo de pensar nisso. Eu queria trazer esse paralelo inicial para a nossa vida. Você já pensou que quando nós queremos adorar a Deus, alguns empecilhos se colocam no nosso caminho? Você já percebeu que quando nós temos um propósito de adorar a Deus, a nossa vida ela dá uma reviravolta de tal forma que nos falta tempo, que nos falta disposição, que nos faltam recursos, que os compromissos invadem a nossa vida, reuniões, igreja, família, tudo aquilo contribui para nos impedir de adorar a Deus? Já pensaram nisso? O primeiro passo que Satanás dá em direção contrária à adoração é tentar te dissuadir, é tentar fazer com que você desista de adorar, completando o seu dia com inúmeros fatores que não te permitam dedicar tempo e talentos à sua adoração. Isso foi assim no tempo de Moisés e isso é assim no nosso tempo. Agora você conhece bem a história. Nós vamos entrar numa pequena história, prometo não me alongar muito e nem te cansar, mas nós vamos entrar numa pequena história que vão trazer 4 pontos, 4 propostas, ou melhor, 4 contrapropostas que Faraó fez a Moisés e ao povo naquele tempo, mas Satanás faz hoje para mim e para você nos nossos dias. A primeira proposta que Satanás, simbolizado ali por Faraó, fez a Moisés e ao povo, está lá no livro de Êxodo, capítulo 8. Você consegue acompanhar a partir do versículo 25, que nos diz assim: Então o rei mandou chamar a Moisés e Arão e disse, ok, vocês querem adorar a Deus, ok, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, porém, façam aqui mesmo no Egito. Percebem que a primeira artimanha de Satanás foi tentar dissuadir o povo a adorar. Quando o povo refuta e insiste, não, o propósito é sairmos daqui para adorar a Deus, Satanás te traz uma contraproposta e diz assim, tudo bem, ok, as pragas começaram a cair, Satanás, na figura de Faraó, estava sendo pressionado, porque o povo ali estava passando por aperto, e ele faz essa primeira contraproposta dizendo assim, não precisa sair daqui para adorar a Deus, não. Adora aqui mesmo no Egito. Como eu disse no começo, irmãos, Egito era uma simbologia de uma terra de pecado, de uma terra de escravidão. E escravidão não combina com a adoração, porque a adoração ela foi feita, ela foi permitida para pessoas que são livres e têm o livre-arbítrio de escolha e escolher a quem adorar. Ali não era possível que as pessoas adorassem a Deus na situação de escravos.
e era uma terra que simbolizava o pecado, Deus já tinha ordenado a libertação do povo. Percebam que o povo estava numa situação que não era possível adorar a Deus ali. As pragas estavam caindo, Faraó vem e traz uma segunda contraproposta. E ele diz assim, então o rei disse, versículo 28, se vocês não forem muito longe, eu os deixarei ir ao deserto, oferecer sacrifícios ao Senhor. Faraó disse assim ao povo, já que eu não consigo impedir vocês de adorarem aqui, já que vocês não querem adorar a Deus aqui no Egito, então eu faço uma segunda contraproposta. Podem sair do Egito, mas não vão muito longe. Permaneçam nos arredores. Eu quero manter o contato visual com vocês. Eu quero manter laços nos dias de hoje, exatamente a proposta que Satanás nos faz. Se ele não conseguir impedir você de orar, se ele não conseguir falar para que você adore a Deus no mundo ainda, ele vai te trazer uma segunda contraproposta. Para que você o adore, mas não abandone velhos hábitos, não abandone velhos costumes, não abandone alguns pecados. Não deixe de lado aqueles pecados que só você sabe que você tem. Aqueles pecados que nós chamamos de pecados acariciados. Um pecado tão íntimo que só você e Deus conhecem. Satanás também te faz essa proposta hoje. Se você não consegue se afastar do mundo, mas quer adorar a Deus, fica do jeito que você está mesmo. Quem vai reclamar se você fuma escondido? Quem vai reclamar se você bebe escondido? Ninguém está vendo. Quem vai reclamar se você vê pornografia? Quem vai reclamar se você senta à roda dos escarnecedores? Ninguém está vendo. Não tem por que mudar. Adora seu Deus assim mesmo. Vai à igreja, cante, pregue, organize cultos, fale, faça promoção, faça divulgação de trabalhos evangelísticos, ajude o próximo, mas não abandona seus hábitos. Não há essa necessidade. Hoje o cristianismo mudou um pouco. O pastor Rodrigo Silva ele coloca um exemplo muito claro em um dos seus sermões, onde ele diz que a conversão de hoje é diferente da de antigamente. A conversão de antigamente, aquele rapaz que frequentava o bar às sextas-feiras à noite, aos sábados, ele tem o primeiro contato com a igreja, ele se converte, ele começa a mudar o jeito de vestir, ele começa a mudar o jeito de falar, ele frequentava o bar naqueles dias, ele passa a frequentar a igreja, as pessoas já chamam ele de crente, ele passa com a Bíblia debaixo do braço. O filho muda, a mulher muda, a casa muda, os costumes mudam, até as amizades mudam. Hoje em dia a nossa conversão ela é uma conversão de inclusão. Ninguém quer ser excluído de nada. Nós queremos ter a vida eterna, mas manter velhos hábitos. Nós queremos ter o céu, mas não queremos abandonar os prazeres desta terra. E é exatamente esta a segunda proposta de Satanás. Ele fala, você não precisa abandonar os seus hábitos. Você vai à igreja, você vai ficar com a sua consciência tranquila, devolva quiçá o teu dízimo, a sua oferta, mas mantenha seus costumes, é suficiente. Isso nos torna um adorador incompleto. Isso não permite que a nossa adoração seja aceita. Isso faz com que nós tenhamos a consciência tranquila, mas infelizmente o nosso coração não está puro. Aí o versículo que está lá em Marcos vira e volta para nós e diz assim, hipócritas, da boca para fora, me adorando, mas o seu coração está impuro. Percebem como é difícil? Esse tipo de adoração é a mais comum nas igrejas, é a mais comum nas famílias, ela é a mais comum que nós podemos encontrar. É uma adoração da boca para fora. E Cristo, falando com os discípulos, ele chama essa adoração de adoração inútil. Ela mostra para as pessoas que você está adorando, mas ela não transforma o seu coração num verdadeiro adorador. O povo não saiu do Egito. As pragas continuavam a cair. E aí no capítulo 10, versículo 8, nós temos uma terceira contraproposta, que nos diz assim, Faraó diz assim, vocês podem ir adorar a Deus, mas eu quero saber quem vai. Essa é a pergunta de Faraó. E Moisés, ele estranha a pergunta, ele fala, ora, mas como quem vai? Vamos todos. Vamos os idosos, vamos as crianças, vamos os filhos, as filhas, as nossas criações, pois nós vamos adorar a Deus no deserto pelo menos 3 dias de distância daqui.
Nós precisamos oferecer sacrifícios a Deus. Percebem? Então o rei diz assim, não, vocês podem ir, os homens, mas o restante não. Se Satanás pudesse falar com você hoje, frente a frente, sem intermediários, e te fizesse a primeira proposta de deixar de adorar a Deus, e você se mantivesse firme, a segunda proposta de você continuar no mundão, mas de vez em quando ir na igreja, e você continuasse firme, falar, não, isso não é adoração. Se ele fizesse a segunda contraproposta para você, falando, olha, tudo bem, ok, você quer sair do mundo, mas mantenha velhos hábitos. E você se mantivesse firme, ele chegaria na terceira proposta e te falaria assim, olha, ok, você quer manter uma distância segura do deserto, do Egito, você quer manter distância segura do pecado, ok. Mas agora eu quero fazer com que você adore longe da sua família. Quem sabe esse aqui é o ponto mais delicado na vida de todos nós que estamos ouvindo isso hoje. Do meu ponto de vista e do seu ponto de vista. Quem sabe Satanás tem permitido até que você se aproxime de Deus na obra dele. Se dedique às coisas de Deus, se dedique às obras, aos cultos, aos programas evangelísticos, a visitações. Quem sabe ele tem permitido que você participe dos cultos online, dos cultos presenciais, mas ele tem feito com que você abdique, com que você abra mão dos cultos familiares. Quem sabe ele tem permitido tudo, mas ele fala para você hoje, tudo bem, ok, mas você não vai conseguir adorar em família. É triste, né, irmãos? É triste. Tem muitas frases aí, o pessoal chama de frases de caminhão, e hoje em dia são frases de Facebook, porque nós vemos nas páginas, onde as pessoas dizem, o que vale ganhar o mundo se eu perder a minha família? E é uma verdade. Online aqui estão comigo grande parte da minha família, minha esposa e minha filha, meu pai e minha mãe, minha cunhada, pessoas que estão acompanhando, que fazem parte da minha família. E dizendo para eles e dizendo para vocês também, o céu não seria o mesmo se sozinho eu estivesse. O céu não seria o mesmo se a minha família não pudesse participar também. Eu queria que nesse momento você pensasse nos seus familiares. Será que você está abrindo mão de congregar com a tua família, de adorar a Deus em família, com aqueles que você ama, com aqueles que você quer bem? Será que você está abrindo mão de participar da adoração mais importante que você poderia fazer na face da terra, que é junto com os seus familiares? Irmãos, prestem atenção. São 4 propostas de Satanás e nós estamos apenas na terceira. Você percebe que as artimanhas de Satanás, elas vão ficando mais sutis com o passar do tempo? Porque a primeira artimanha dele é descarada. Não, vocês não vão adorar a Deus. Eu vou ocupar o seu tempo, eu vou tirar toda a sua atenção, eu vou prender você nos seus afazeres, e você não vai adorar a Deus. Essa é descarada. É nítido, qualquer um conseguiria enxergar que Satanás está tentando te impedir de adorar. A segunda já é um pouco mais sutil. Ok, adore aí mesmo. Não abandone o mundo. Continue adorando a Deus aonde você está. A terceira ele pega super leve. Ele fala, ok, pode se afastar de mim, mas mantenha alguma coisinha. Mantenha um espacinho dentro da sua casa que é do diabo. Mantenha isso para que eu tenha acesso à tua casa, à tua vida, aos teus prazeres, aos teus desejos. Percebem que Satanás ele é astuto. Aí, ok. Agora ele quer que você adore, mas adore sozinho. Você vai à igreja sozinho, você visita sozinho, você cultua sozinho, você senta sozinho, você canta sozinho, você oferta sozinho, você toma decisões sozinho. Percebe que uma das opções que Satanás te dá é pensar que você está adorando, mas você está longe dos seus. Eu não sei se você já havia parado para pensar, mas o céu não será o mesmo se faltar alguém. Satanás continua, assim como Faraó continuou com o povo do Egito e com os israelitas. Satanás continua e o povo não tira o pé e o povo quer sair, quer libertação. E aí as pragas continuam a cair. O rei manda chamar Moisés e Arão novamente e diz assim,
vocês podem ir adorar a Deus, podem se afastar, vocês podem levar a sua família, mas as criações ficarão aqui no Egito. Sabe, irmãos, o Faraó fez uma proposta que nos é feita hoje de uma forma também muito sutil. O Faraó disse assim para o povo: continuem a fazer, saiam, ofereçam sacrifícios, adorem a Deus, já que eu não consegui te convencer a não levar a tua família, leva a tua família, mas as suas criações não vão. Os seus bens não vão sair do Egito. Os seus bens permanecerão aqui. E Moisés, diferente das outras 3 contrapropostas, Moisés, ele demonstra um espanto ainda maior. Ele diz: não, como nós ofereceríamos sacrifício ao Deus vivo se a nossa criação ficasse aqui? Como nós ofereceríamos o sacrifício que Deus nos pede, que apontaria para a vinda do Cordeiro? Como Deus aceitaria o nosso sacrifício se a nossa criação ficasse aqui? Nós vamos levar. E eu vou trazer para os dias de hoje, agora segura um pouquinho na cadeira, porque é um assunto que a maioria das pessoas não gosta de tratar. É um assunto delicado, mas é um assunto necessário. Satanás, ele é astuto e ele vai nos cercando pela borda, até onde ele pode se aproximar de nós. E ele diz assim: já que eu não consigo te impedir de adorar, já que eu não consigo te impedir de se distanciar do pecado, já que eu não consigo te impedir de adorar com a tua família, agora eu vou fazer com que você não me adore com os teus bens e com os teus talentos. Sabe, irmãos, isso é um ponto que nos prende distante de Deus. Isso é um ponto que nos prende neste mundo, porque estamos acumulando tesouros na terra. Todos aqui gostam de ter uma vida confortável. Como eu disse no começo, eu adoro viajar. E grande parte das pessoas aqui também. Mas o problema não está em você acumular para ter gostos ou gastos aqui nesta terra. O problema está em você colocar esta riqueza num patamar que não é dela, num lugar que não é dela, e sendo mesquinho, e sendo intolerante com as necessidades da obra de Deus. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, ou quem sabe que você conhece, ou quem sabe eu e você, nos prendemos aos nossos bens materiais, ou não utilizamos os nossos talentos, porque os nossos talentos não se resumem a dinheiro. Os nossos talentos se resumem àquilo que Deus nos concedeu, em todas as esferas. Em dinheiro, em talentos, em dons, em tempo, e nós não usamos isso para a obra do Senhor. Nós não participamos efetivamente da adoração contínua e completa. Vocês percebem, irmãos, que é um ponto tão, mas tão importante, que Satanás fala assim por meio de Faraó. Fala assim: ok, eu dou trégua para os seus pecados, eu dou trégua para as suas tentações, eu permito que você adore a Deus aqui ou distante, eu dou trégua para a sua família, eu faço com que você adore em família, desde que você não leve os seus recursos. Percebe que isso é um assunto complicado? Satanás está disposto a liberar uma família toda a adorar a Deus, desde que você simplesmente não o adore com os seus recursos. Irmãos, tenham em mente isso hoje. A nossa adoração, ela deve ser completa. A nossa adoração, ela não pode ser parcial. Eu não posso querer adorar a Deus no meu tempo livre. Eu não posso querer adorar a Deus somente com o meu louvor. Presta bastante atenção nisso. Louvar não é adorar. Louvar é você reconhecer aquilo que Deus já fez. É observar as qualidades e características de Deus e proferir isso em voz alta. Ponto. Isso é louvor. Nós podemos louvar a Deus com o coração distante, fazendo com que o culto de lábios, como fala lá em Hebreus, seja da boca para fora apenas. Você percebe que isso é importantíssimo de termos em mente, irmãos. Porque a maior parte das pessoas que vão se perder não são as pessoas que estão lá fora. São as pessoas que acham que estão dentro, mas estão falando da boca para fora.
estão dando louvores a Deus, mas não o estão adorando em plenitude de vida. Atentem-se a isso. A nossa adoração neste momento, ela pode estar sendo considerada inútil perante Deus. Inútil perante Deus. Porque nós não estamos dispostos a renunciar àquilo que nos apraz, aquilo que nos convém, para vivermos a vida que Cristo quer que nós vivamos. Nós queremos o prazer deste mundo com a garantia da salvação eterna. Nós não queremos abrir mão de nada. Sabe, irmãos, nós temos que ter consciência de que a nossa adoração só será completa se nós estivermos no lugar adequado, se nós estivermos afastados do pecado, se nós estivermos em família e se nós estivermos com todos os nossos talentos e recursos. Não é possível adorarmos a Deus com ressalvas. Após a nossa entrega tem que ser total. Nós não vivemos uma adoração secular. Nós não temos como ter uma vida secular e uma vida cristã. Você não consegue ser cristão no sábado de manhã na igreja e no sábado pós-pôr do sol não se encontrar mais com Deus. Você não consegue adorar a Deus só nos momentos livres, quando você tem tempo. A vida do cristão é uma vida de contínua adoração. Se nós não nos dedicarmos a isso, a nossa adoração ela é comparada a Marcos 7, dizendo que a nossa adoração é inútil. Isso me chamou a atenção há algum tempo, irmãos, porque pode ser que eu esteja adorando a Deus da forma errada há 30 anos. E se isso não tivesse saltado aos olhos, se Deus não tivesse falado ao meu coração de forma profunda, ou ao coração de vocês, pode ser que nós continuássemos adorando a Deus de forma errada. E os destinos estariam traçados, porque estaríamos equivocados por todo o tempo. Nesta manhã de sábado, o que eu tenho para convidar vocês é que nós façamos a entrega do nosso ser a Deus, para que Deus possa reformular a minha vida, a sua vida, a vida da nossa família, a forma como nós adoramos, os nossos cultos familiares, o estudo da lição, o estudo da Bíblia, o cântico de louvor, a forma como vivemos, para que Deus possa nos quebrar e fazer novamente, para que nós cheguemos à adoração perfeita e completa que Ele deseja. Eu vou pedir para a Mariane, que está nos acompanhando ali, ou para o Pedro, ou para o André, que estão acompanhando, nós vamos cantar